Leitura em áudios do livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e porque isso é algo bom, de Jen Wilkin, pela Fiel Editora. Capítulo 9, Onipotente, o Deus de Infinito Poder, parte 2. Revista Sports Illustrated, a força física como poder. Nós derramamos glória sobre os fisicamente fortes entre nós. Eles usam anéis do Super Bowl, exibem medalhas olímpicas, endossam bebidas energéticas. Nós pagamos caro para assistirmos a eles exibindo seu poder. Mas nós frequentemente passamos dos limites, entrando na idolatria da força física. Idolatria essa que filtra as massas em formas mais simples. Vemos isso na maneira como glorificamos a boa forma, mas vemos mais claramente no modo como marginalizamos aqueles que não possuem força física, os velhos, os deficientes, os que ainda estão sendo gerados. Vemos essa idolatria na forma como a violência doméstica e os crimes violentos têm como alvo predominante mulheres e crianças. A força física que louvo eu se degrada em intimidação e brutalidade. Por contraste, quando usamos nossa força física para glorificar a Deus, ao invés do eu, nós protegemos os fracos em nosso meio com cada porção de energia que pudermos empregar. Mulheres, em particular, têm uma vantagem única e importante em relação ao poder físico. Nossa biologia, feita por Deus, dita que somos relativamente fracas se comparadas aos homens. Isso é especialmente verdade quando estamos grávidas. Uma gestante experimenta um período de fraqueza imposto biologicamente e, uma vez que seu filho nasce, é restaurada à força. Saúde perfeita assumida, as mulheres vivem no meio termo biológico entre os mais fortes, homens, e os mais fracos, crianças. Nós nos sentimos compelidas a nutrir e a proteger o mais fraco porque entendemos que o dom e a responsabilidade da força física não podem passar desapercebidos. Mas todos nós, homens e mulheres, a despeito de quanto peso podemos levantar ou quão longe podemos correr, somos chamados a amar a Deus com toda a nossa força física. Todos os crentes são encarregados de buscar a verdadeira religião, de visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições, palavras de Tiago que podem ser facilmente parafraseadas como cuidar do fraco e vulnerável. Tiago 1:27. Revista Glamour, a beleza como poder. Nossa cultura, e sem dúvida todas as culturas, dá poder aos bonitos. Há um episódio do seriado americano Seinfeld em que o protagonista Jerry namora uma mulher bonita e loira chamada Nick e usa a beleza da moça para ganhar um tratamento diferenciado onde quer que ele a levasse. Em um certo ponto, ele intencionalmente testa os limites do que ela pode obter, ultrapassando o limite de velocidade e se gabando disso ao policial que o para, confiante de que Nick será capaz de evitar a multa. Ela consegue, é claro. Nós rimos desse quadro porque sabemos que é verdade. Os bonitos entre nós vivem uma existência encantadora, onde o poder não é ganho nem coagido, ele é simplesmente concedido. Reconhecendo isso, estamos dispostas a gastar milhares de dólares e horas para alcançar ou manter a beleza física. A indústria da beleza nos impõe a tentadora mentira de que se nós corrigirmos o exterior, corrigiremos o interior. Produtos e serviços prometem que nos sentiremos melhores se formos mais bonitas, o que não é uma completa mentira. Mas, para os crentes, o modo como nós nos sentimos e a nossa aparência não estão no topo da lista dos fatores que nos ajudam a servir a Deus e os outros como devemos. A beleza exterior confere privilégio a quem a tem, e essa é a razão porque o envelhecer é algo tão difícil de ser enfrentado para a pessoa bonita. É a renúncia obrigatória ao poder. Não importa a quantas cirurgias plásticas você se submeta, você não vai estrelar a capa de Vanity Fair aos 85 anos de idade. Ao contrário do que a indústria da beleza diz, a verdadeira beleza começa com uma mudança interna e não externa. Nós nos contentaremos em cultivar o tipo de beleza que não pode resistir ao passar do tempo? Ou iremos cultivar o tipo de beleza que aponta para propósitos eternos, a inalterável beleza de um espírito manso e tranquilo? A verdadeira beleza tem poder permanente. Ela não acaba em sua proprietária, mas aponta outros em direção à sua origem. Nossa primeira impressão da beleza física de uma pessoa é sempre equilibrada quando a conhecemos melhor. Algumas pessoas se tornam mais bonitas à medida que as conhecemos, mas outras, nem mesmo a estrutura óssea perfeita pode compensar a exposição de um caráter corrompido. A quantidade de esforço que empregamos pela beleza exterior ao invés de empregá-la pela interior revela onde nosso tesouro realmente está. Além disso, a maneira como tratamos os outros também transmite uma mensagem.
Embora a cultura conceda privilégios aos fisicamente bonitos, a igreja é encarregada de demonstrar um tratamento diferenciado a todos em nossa esfera de influência. Somos chamados a observar e cuidar não apenas dos medianos, mas também daqueles cuja aparência física faz com que os outros se afastem. Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. A beleza interior tem olhos para ver os menores entre nós e vê-los como bonitos quando outros não os consideram assim. Revista Forbes, a riqueza como poder. Nós admiramos e invejamos as pessoas ricas. Nada cria mais oportunidades do que o dinheiro. Talvez não sejamos um Donald Trump ou um Bill Gates, mas todas nós já experimentamos o poder que o dinheiro oferece, seja porque nós o temos ou porque não o temos. A riqueza dá acesso a melhores assentos numa partida de hóquei, uma melhor mesa no restaurante, uma melhor alimentação, um melhor cuidado médico, uma melhor educação e melhores roupas. A riqueza estratifica a sociedade. Qualquer que tenha conseguido subir na escada econômica pode, mesmo que de forma tímida, se identificar com o frequentemente repetido sentimento da escritora Beatriz Kaufmann: fui rica e fui pobre. Ser rica é melhor. Há mais verdade nessa fala do que estamos dispostas a admitir. Ser pobre é não ter poder. Nós sabemos disso intuitivamente, mas na cultura do sonho americano de histórias de sucesso financeiro construído sozinho, nós rapidamente passamos a enxergar a nossa própria riqueza como nossa posse de direito, juntamente com o poder que ela concede a ser desfrutada e empregada unicamente por nós e para nós. Porque não somos o Bill Gates, não sentimos a pesada obrigação de compartilhar a riqueza que temos. Deixe isso para os multimilionários, nós temos contas para pagar. É precisamente porque a riqueza confere poder que a Bíblia emprega várias passagens para nos dar o entendimento correto sobre como ela deve ser vista e aplicada. A Bíblia contém vários avisos contra a ganância, a arrogância e a autossuficiência que acompanham a riqueza, assim como muitas admoestações para usarmos a nossa riqueza no cuidado com os pobres ao nosso redor. A despeito de quanto dinheiro lhe foi dado para administrar, para o cristão, a questão deve sempre ser: sou eu quem controla o dinheiro ou é o dinheiro que me controla? Um crente que é incapaz de dar liberalmente àqueles em necessidade revela que perdeu o controle de seu papel como administrador da riqueza que lhe foi confiada. Aqueles de nós a quem foi dado mais do que o pão diário devem voltar os olhos àqueles de nós que ainda esperam receber o seu. Nós empregamos o poder de nossas finanças para elevar a condição dos financeiramente impotentes. Nós o fazemos alegremente, sabendo que nada temos que não tenha sido recebido do nosso Pai Celestial. Revista People, o carisma como poder. Nós também concedemos poder àqueles que têm personalidades carismáticas. Dotados de discurso persuasivo, humor ou habilidade de divulgar uma visão, eles nos atraem com seus talentos em comunicação. Eles sabem como lidar com uma multidão ou como escrever um livro. Eles formam redes de relacionamentos que são usadas para fomentar suas causas. Eles podem ser aqueles que buscam glória política ou aqueles que buscam os púlpitos. Eles são CEOs e treinadores da Liga Nacional de Futebol, NFL, atores de cinema, gurus de autoajuda, apresentadores de programas de entrevistas e âncoras de telejornais. Eles descobriram a atraente verdade de que ideias e palavras têm poder tanto para destruir como para criar. Porém, eles não estão apenas em capas de revistas. Na vida cotidiana, essas pessoas se destacam no grupo de mães, na associação de pais e professores, nos jantares comemorativos ou em qualquer outro grupo ao qual eles dão a graça de sua presença. Se você tem o dom de uma personalidade magnética, você sabe quão facilmente pode mudar da motivação para a manipulação. A pessoa carismática pode amar tanto o som de sua própria voz que acaba passando dos limites entre comunicar uma verdade à multidão e controlá-la, colocando-se como o sol no centro de um sistema solar cheio de seguidores que a admiram. A maioria de nós não tem o carisma de um candidato a presidente ou de um evangelista da TV, mas todos nós experimentamos o poder da personalidade em alguma medida. Crentes que são extremamente amigáveis e proficientes com palavras enfrentam o desafio de atrair os outros a si mesmos ao invés de atraí-los para Cristo. O resto de nós tem que se guardar de seguir o culto à personalidade. Querer ficar no entorno de alguém que percebemos como influente indica um desejo de poder colateral. Mas devemos fazer mais do que simplesmente sermos cautelosos quanto à adoração daqueles com voz cativante.
Devemos também nos lembrar de ouvir e dar voz às necessidades dos sem voz, tanto quanto pudermos. Por quem devemos falar? Como poderíamos mobilizar outros em seu favor? Use seu dom de comunicação e de cativar para derramar luz sobre a situação ou a causa deles. Em quais questões de direitos humanos você poderia usar sua voz ou sua influência? Quais direitos dos animais ou quais questões ambientais você poderia defender como mordomo da criação? Nossas palavras têm o poder da vida e da morte, Provérbios 18 e 21. Quem reconhecer esse poder delegado irá utilizá-lo de maneira que gere vida aos que não têm voz.